My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Bom, começamos a nossa aula de hoje escutando o grande clássico de Frank Sinatra chamado My Way. Bom, vamos abrir o nosso material didático no nosso módulo number 7, galera. Essa é a página 175 do nosso material didático, certo? E aí nós vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando com verbos no passado e os modais também no passado. Bom, para quem quiser, tá aqui a música do Frank Sinatra, My Way. Vocês podem escutar esse lindo clássico no YouTube, of course, certo? E aí na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar explorando os modais e também explorando o nosso tempo passado. Bom, é o seguinte, galera, a gente vai perceber que para falar, obviamente, das coisas que já aconteceram, nós vamos utilizar o Simple Past. Mas também a gente tem outros tempos verbais, como o Past, não é? Perfect. E aí nós vamos trabalhar com esse tempo verbal na nossa aula de hoje e vamos trabalhar também com os modais conjugados no passado. Bom, a gente vai começar a ver, tá? Eu vou mostrar para vocês, obviamente, mais à frente no nosso material, o Past of Modals, certo? Eu vou ter uma estrutura de vou ter um modal no passado, eu vou ter o verbo have, bem coladinho com o modal, e na sequência eu vou ter um verbo na forma past participle, certo? Vocês vão trabalhar para mim da seguinte forma, vocês vão analisar frases, vão analisar os verbos e montar sentenças, certo? Bom, a gente vai começar então agora, não é? Desde a parte inicial, eu quero só dizer para vocês que no nosso material do Sai Digital a gente tem o vídeo, ok? Aí vocês têm logo aqui em cima um QR Code que vocês podem abrir e vocês vão ter uma pequena explicação. O vídeo ele não tem nem 20 minutos, certo? E vocês podem assistir depois para falar sobre os modais, aprender um pouquinho mais sobre eles, certo? E aí a gente vai começar agora então com My Way, que é essa canção que nós começamos o nosso vídeo ouvindo, não é? Vocês vão ler aqui para mim a canção, os lyrics de My Way, que é a letra da música, certo? E na sequência, nós vamos fazer 3 perguntinhas. Vocês vão pensar em 3 perguntas e vão me dar as possíveis respostas aqui. In this song, Frank Sinatra claims that he did all the things he wanted to do in life and has nothing to regret. Então, ele profere que ele fez tudo o que ele queria na vida e que agora ele não tem motivos para arrependimento. E aí o Frank Sinatra diz, né, que não há nada que ele fez o caminho dele, né, o My Way. Então, a gente sabe que de qualquer forma, no entanto, a vida das pessoas não é essa maravilha, não é tão simples. A maioria de nós tem arrependimentos, tem coisas que gostaria de fazer diferente. E aí, baseado na letra de My Way, certo? Nós vamos responder a essas 3 primeiras perguntas que se apresentam aqui no material da página 175, certo? A primeira pergunta que nós temos é: What are some regrets that most people have in life when they are older? Quais são os maiores arrependimentos que as pessoas têm, não é? Já quando elas são mais velhas, quando elas já são mais maduras, não é? Quais são os arrependimentos que as pessoas geralmente têm? Então vocês vão me dar as possíveis respostas. Depois, a gente vai ter aqui o seguinte: How about teenagers? E os teens? E as pessoas da idade de vocês, né? Eu posso dizer nós, porque eu não sou mais um teenager. Mas e vocês? Não é? A galerinha que tá ali dos 15 até os 20 anos, mais ou menos, né? Do que as pessoas jovens geralmente se arrependem? E depois, do you have any regret? Você tem algum tipo de arrependimento? Né? Então, você também vai poder falar, ou se você não quiser expor, também não tem problema nenhum. No problem. Yes. E aí vocês vão me dar as respostas de vocês para essas informações que estão sendo pedidas aqui. Bom,
Some people regret not having done things they wanted to do in life. As pessoas geralmente se arrependem de não ter feito o que elas gostariam de fazer, não é, na sua vida. Bom, such as studying abroad, traveling around the world, learning how to play a musical instrument, and etc. Então, geralmente as pessoas se queixam de não poderem ir viajar, não terem ido fazer uma viagem, estudar fora, não é? Aprender um instrumento musical. E aí, esses são alguns regrets que as pessoas geralmente têm. Vocês vão me dar essas respostas. Nós temos um outro texto, certo? Para o Reading and Writing Strategies, onde a gente tem: What are some common regrets people have when looking back on their teenage years? Quais são os arrependimentos que as pessoas têm, não é? Os quais são os mais comuns que as pessoas têm quando elas olham para a sua idade de jovens, de teenagers, certo? O que as pessoas geralmente fazem um complaining, né? O que elas costumam reclamar de não terem feito? Aí vocês vão ler aqui para mim que nós temos 3 pessoas: a Beth, Anne e Quora User. Então, isso aqui é uma espécie de fórum da internet. E aí vocês vão ler para mim o que essas pessoas estão dizendo e dizer aqui embaixo, tá? Depois de nós lermos quais são os arrependimentos mais comuns que as pessoas têm quando olham para os seus anos de jovens, não é? Vocês vão responder aqui para mim com B para Beth, A para o Anonymous e Q para o Quora User, certo? Então vamos usar as letras B, A e Q para dizer quem se arrepende de não ter ido a muitas festas. Quem deles se arrepende de não ter estudado em outro país? Quem deles acha era filho difícil, não é, para os seus pais? Quais foram? Quem disse que eram filhos difíceis para os seus pais? E depois, quem não graduou naquilo que queria, certo? Então vocês vão ler para mim e vão me dizer colocando as letras B, A e Q, certo? Aqui no exercício. E aí a gente chega na parte que realmente nos interessa, que são os moral of... Perdão, são os past of morals, certo? E aí nós vamos ter o should have, o could have, would have e o may, might have, certo? Eu organizei aqui da seguinte forma. Ainda há pouco eu dizia para vocês que os modais vão funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter o modal, certo? Should, could ou would, também pode ser o may, might have, certo? Sempre com o have, ok? E o próximo verbo ele vai estar na forma past participle, certo? Então vocês vão olhar aqui para mim as informações e vão organizar, certo? Ok? Olha só, aqui frases desse tipo. E aí a gente vai ter exemplos aqui na página 177 do nosso material didático, onde vocês vão observar o should have, não é? E aí também temos as formas negativas. A gente vai poder colocar o modal na forma negativa como nós precisarmos, ok? E aí vocês vão dizer para mim, olha só, I should have gotten enough sleep. Deveria ter tido um pouco mais de sono, né? Poderia ter dormido um pouco mais, ou bastante. I shouldn't have gone to so many parties. Não deveria ter ido a tantas festas. Então, não deveria, né? Deveria ter ido, deveria ter feito. Não deveria ter ido, não deveria ter feito. Poderia ter ido, não poderia ter ido, não é? Eu gostaria de ter ido, não gostaria de ter ido. Então, os modais, eles vão funcionar sempre dessa forma. O modal está no passado, deveria, gostaria, poderia, ok? O have é o ter, poderia ter. E aí o verbo no particípio, ido, feito, jogado, falado, comido. Tá legal? Assim vai funcionar a nossa estrutura do past of modals, o passado dos modais. Tá legal? Essas informações eu quero que vocês tomem notas para mim, ok? Lembrem, todos os modais que estão aqui agora estão no passado. Por que isso? Porque a gente sabe que existe o can, existe o may, existe o will, não é? E esses são do presente ou até do futuro, como é o caso do will. Agora, os outros modais aqui apresentados, esses que estão sendo mostrados aqui no nosso material didático, eles são modais que nós vamos utilizar, tá? No passado, ou seja, é could, poderia, should, deveria. Então, são modais já jogados para o passado, não é? Que a gente vai utilizar
para criar sentenças. A tarefa de vocês vai ser realizar para mim, tá? Uma pequena atividade onde vocês vão observar, eu vou mandar aí no nosso ambiente virtual, eu vou mandar para vocês a atividade e vocês vão precisar completar as sentenças com o past of modal, passado dos modais, certo? Vocês terão um tempinho para realizar essa atividade. Observem a estrutura que nós temos aqui no nosso livro didático, realizem as 2 primeiras questões, certo? E aí daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual, eu abrirei o grupo para que a gente comece a conversar. Tá legal, galera? Espero que vocês estejam todos bem, que estejam em segurança e que a gente possa se ver logo logo. Bye bye, my friends, e até o nosso próximo vídeo. See you!